Espero que vocês estejam bem mesmo, né? Não tem muito o que falar. De novo, eu disponibilizo para se alguém tiver ficado com alguma dúvida antes, pode me falar das aulas anteriores. E eu queria comentar que eu estava vendo o simulado dessa semana e eu vi que apareceram algumas questões de química orgânica. Eu não sei se quem fez o simulado pode me falar se foi o primeiro simulado que apareceram essas questões. Quem fez aí sabe me dizer isso? Porque eu não tinha reparado nos outros se tinha. Eu acho que esse realmente foi o primeiro. Alguém sabe? Alguém que tem feito as. Você não fez. Grazi. Puxar sua orelha. Então, gente, eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Essa questãozinha aqui, 95, é de classificação de cadeia carbônica. Isso é o simulado, tá? O simulado que vocês fizeram agora, dia 18. E é uma questão muito facinha, uma questão muito tranquilinha. A gente falou muito disso, que foi de classificação de cadeia carbônica. É uma questão muito simples, tem um textinho, mas se você fosse no final, ó, eu vou mostrar para vocês. Vocês nem precisavam de ler. É uma questão muito tranquila. Essa questão é uma questão que, com certeza, se você acertasse, o seu TRI seria beneficiado. Então, ó, ele fala aqui do açafrão. A gente precisa desse texto? Não. Eu vou ser mais rápido assim. Você iria ler o texto, você ia acabar lendo o texto, porque a informação que você precisa, ó, tá aqui no final. Então, você ia acabar tendo que ler o texto, mas o que você precisa é isso daí, ó. Fala assim, a molécula responsável pelo alaranjado característico do açafrão apresenta cadeia aberta, cadeia insaturada, cadeia homogênea e cadeia ramificada. O que você tinha que fazer? Olhar aí nas alternativas e achar a cadeia que se encaixa nessas características. Muito, muito, muito tranquilinho. Qual vocês marcaram ou marcariam aí vendo a questão agora? Cadeia aberta, insaturada, homogênea e ramificada. Olha aí, um minutinho. A Mili falou D, mas quem? Marcaria D também. E acertaria, tá, gente? Todos vocês acertariam. É a letra D mesmo. Ela é muito tranquilinha, ó. Ela é insaturada porque ela tem um monte de ligação dupla. Ela é ramificada porque a gente tem aqui, ó, vários grupamentos metil. Ela é homogênea porque não tem nenhum heteroátomo entre as cadeias, entre os carbonos. A gente tem oxigênio? Tem, mas ele não está entre os carbonos. E ela é uma cadeia aberta porque tem as extremidades livres e não tem nenhuma forma geométrica. Então, seria a letra D. Muito tranquilinho. Essa é uma questão assim, eu não gosto de falar que você tem que acertar, mas seria uma questão muito boa de se acertar, porque é uma questão fácil. E aí teve em contrapartida uma questão que eu achei bem dificinha para estar no simulado nível Enem, que é, ó, essa questão aqui, a 122, que ela fala, eu vou resumir aqui para vocês, ela fala de compostos aromáticos. E aí, a gente tem que lembrar, vocês lembram que eu falei com vocês, que para o Enem, geralmente, composto aromático se resume a ser um benzeno. Só que nesse caso, ele pegou lá aquela regrinha do 4N mais 2 igual ao número de elétron. Só que além dele ter pego essa regra, ele ainda usou, eu já tinha deixado aqui mais ou menos separado para vocês. Tinha deixado separado e sumiu, né? Aqui. Ó, a regra de Huckel, que é a regra de achar o cadeia aromático, ó, gente, muito bom para a gente dar uma revisada, ó. Tem que ser um ciclo plano, ou seja, tem que ter dupla.
tem que ter, ó, presta atenção, foi esse detalhezinho aqui, ó, que ele usou na questão. Ele fala, ó, conter elétrons π, que é o elétron da ligação π, beleza. Só que olha o detalhe, ou elétrons não ligantes no plano do anel. Ele usou esse elétron não ligante. Esse elétron não ligante, ele conta como o quê? Ele conta como se fosse o elétron π. E a fórmula de Huckel, que é o número de elétrons π igual a 4n mais 2, com n sendo um número inteiro, é o que a gente vai usar para achar se aquele composto é aromático ou não. Então, ó, voltando lá na questão, deixa eu voltar aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, eu vou ir mais rápido para a gente não perder tempo. Eu vou olhar direto a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B. Vou mostrar para você só o que é. A gente vê aqui que aqui não tem nenhum benzeno, né? Essa daqui, na aula, a primeira, essa daqui na aula, eu fiz ela com vocês e dá um N que não é inteiro. Dá um N, eu acho que é 1,5, alguma coisa assim. Dá um N diferente de número inteiro. Essa daqui a gente só tem uma dupla, com certeza não é. E essa daqui a gente tem dupla simples, dupla e duas simples seguidas. Então, a gente também pode cortar. Então, essas três aqui a gente corta. A gente fica entre essas duas. O que eu quero mostrar para vocês é que vou tentar desenhar um ciclo aqui, ó. Esse ciclo daqui disso. Minha habilidade em desenhar com esse trem não é das melhores. Ô, Jesus. Mas eu vou tentar. Peraí. Tem um nitrogênio aqui. E tem um nitrogênio aqui. Ó, eu desenhei essa parte aqui do ciclo, tá vendo? Esse primeiro ciclo aqui. Eu desenhei um pedaço dele aqui, né? E aí, ó, aqui tem um NH, aqui tem um CH3. O que eu quero mostrar... E aqui tem uma dupla, né? Que essa dupla ela é compartilhada entre os dois ciclos. Esse ciclo, ele é sim um ciclo aromático. Porque, ó, quando a gente olha para o nitrogênio ele é da família 5A. Ou seja, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Quando ele faz, para ele ficar com 8, ele tem que compartilhar 3. Quando ele compartilha 3, sobram 2 elétrons. Esses 2 elétrons que sobram são elétrons não ligantes. Então, teoricamente, a gente teria aqui, ó, os 2 elétrons dentro do ciclo, os 2 elétrons não ligantes do nitrogênio. E na regra de Huckel que eu acabei de mostrar para vocês, esses elétrons não ligantes no mesmo plano do ciclo, eles são considerados na continha lá que a gente tem que fazer. Então, eu vou apagar aqui, só para eu mostrar para vocês, ó. Então, a gente tem 2 elétrons da ligação, cada ligação compartilha 2 elétrons, então eu vou ter, ó, 4N mais 2 igual aos 6 elétrons π totais que eu tenho na molécula. O meu N aqui fazendo direto, mas o meu N vai dar igual a 1, que é um N inteiro, o que caracteriza substância aromática. Então, a resposta aqui seria a letra B. Mas eu, particularmente, achei uma questão muito específica de ser cobrada a nível de Enem. Quem fez o simulado tinha conseguido fazer essa questão? Se alguém fez? E se não fez, entendeu mais ou menos o porquê? Assim, eu acho que a chance disso cair desse jeito no Enem é muito pequena, mas como tá aqui, né? Alguém entendeu, mas também achei bem conteudista, Grazi. Você tinha que saber a regra, que era o 4N mais 2 igual ao número de elétrons π, e além disso, você tinha que saber o detalhe de que os elétrons não ligantes, eles também entravam nessa contagem. Que bom que você entendeu, Caio. Não liga de ter errado ela, porque ela realmente é uma questão difícil. Então, eu fiz as 2 questões que eu queria fazer com vocês. Então, vou voltar para a nossa aula. Se alguém tiver mais alguma questão do simulado que quiser que eu faça, ou se tiver alguma outra questão de orgânica que eu passei e quiser me mandar depois no
no WhatsApp, pode me mandar. Corrigir simulado é muito importante, tá, gente? Não deixe de corrigir, não. E aí, semana passada, a gente falou de... a gente parou em cetonas. A gente falou de aldeídos, a gente falou de cetona, a gente falou de reação de oxidação de álcool para chegar nesses compostos, e hoje a gente vai falar de ácido carboxílico. Lembrando que o ácido carboxílico, ele é formado a partir da oxidação total de um álcool primário. Então, voltando aqui, ó, a oxidação de um álcool primário forma um aldeído, e depois, se eu continuo a oxidar, a gente chega num ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico é o produto final da oxidação total de um álcool primário. Quem não pegou, tinha só 3 pessoas na aula desse dia. Então, assim, se vocês não viram essa aula, procura lá no YouTube. Se eu não subir ela ainda, eu vou subir agora, junto com essa que eu tô gravando agora. Tá? Porque é importante a reação de oxidação, todas as reações orgânicas, mas a de oxidação de álcool é muito, muito importante também. Então, os ácidos carboxílicos são compostos que possuem a carbonila como grupo funcional. Carbonila está representada aqui, um C-O-OH. É a junção de uma carbonila com uma hidroxila, né? Estão presentes em vários compostos do nosso dia a dia. O vinagre é um ácido carboxílico, é um ácido acético, a gente vai ver a estrutura dele. Aminoácidos, eu pus ali uma imagem também. O aminoácido é uma parte de amina e uma parte de ácido, por isso aminoácido. E a parte ácida vem de um ácido carboxílico. E como o próprio nome diz, eles são compostos de caráter ácido, é um ácido carboxílico. E quando a gente vê lá em inorgânica qual que é a característica de um ácido, é um composto que se ioniza e libera H+. O H+ liberado pelo ácido carboxílico vem de onde? Vem justamente da hidroxila. O oxigênio, ele é um composto mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons dessa ligação. Porque essa ligação aqui, ó, que está entre o oxigênio e o hidrogênio, eles estão compartilhando. Esses elétrons são comuns aos dois. Mas como o oxigênio ele tem mais força para atrair elétron, esse elétron fica mais perto dele. E aí, quando acontece a ionização em contato com a água, esse par de elétron fica com o hidrogênio, fica com o oxigênio, e esse hidrogênio é liberado em forma de H+. Então, a gente fica com um ânion, que é uma molécula negativa, e um cátion, que é o H+, o íon hidrônio, que dá justamente a característica ácida para a molécula de ácido carboxílico. E aí, ó, quanto maior a cadeia carbônica, menor será a sua acidez. Ou seja, esse Rzinho aqui significa o restante da cadeia. Se eu tiver uma cadeia aqui que esse R seja um carbono, eu vou ter um ácido com uma certa força. Se eu tiver um R que tenha C10, ou seja, que tenha 10 carbonos nessa cadeia, o C10 ele vai ser muito mais fraco, o ácido vai ser muito mais fraco do que o que tem um carbono só. Então, quanto maior a cadeia carbônica que está ligado a carboxila, mais fraco é o ácido. E aí, aqui tem a fotinha do aminoácido, né, na estrutura geral do aminoácido, a parte do amino, que é uma amina, né, é um NH, é uma amina secundária, porque, não, gente, desculpa, é uma amina primária, porque ela faz uma ligação com carbono. Aqui a gente tem um radical, que é a parte que se diferencia de um aminoácido para o outro. E aqui a gente tem a carboxila, que é um composto, que é o que a gente está estudando, que dá a característica ácida.
Eu tava na aula que a Carol falou disso daqui. Eu tinha acabado de dar uma aula e vi um pedacinho da aula dela. A gente chama o aminoácido um composto anfótero. Por que ele é chamado de anfótero? Porque a carboxila, o ácido carboxílico, como a gente viu, ele é um composto ácido. E a amina, a gente ainda vai ver, provavelmente na próxima aula, ela é um composto básico. E aí, a gente tem um composto, o aminoácido, ele é ao mesmo tempo ácido e básico. Isso é a característica de anfótero. Aí, qual que vai se manifestar? Vai ser o ácido ou vai ser a base? Aí depende de inúmeros fatores. Eu só fui ver isso na faculdade, assim, eu fiz um mês numa faculdade particular aqui de Minas, e aí eu vi isso em bioquímica, numas primeiras aulas, é muito complexo, não entra no caso. O caso que você precisa saber é que ele é um fótero. Por quê? Porque ele tem um grupo básico e um grupo ácido na mesma molécula. E aqui, ó, a gente tem um exemplo de ácidos graxos. Ácidos graxos são parte constituinte dos lipídios. Os lipídios, eles são compostos formados por ácidos graxos e gliceróis, né? E álcool, se eu não me engano. E aí, isso é muito importante. Essa parte de bioquímica, ela é muito importante porque ela faz parte de muita coisa cotidiana, e o Enem ama cotidiano, e todo ser vivo, a nível celular, a nível bioquímico, ele vai ter essas substâncias. E aí, ó, aqui tá a carboxila, que dá a característica de ácido, desse composto ser ácido. Ele vai ser um ácido fraco ou um ácido forte? Vai ser um ácido fraco, porque olha o tamanho da cadeia carbônica que está ligado a ele. Então, ele vai ser um ácido fraco. E aí, a gente tem uma diferença que eu coloquei aqui só de curiosidade não, você tem que saber, né? Mas não é da minha aula explicar isso. Que é um ácido graxo saturado é o quê? Quando só tem ligação simples. E um ácido graxo insaturado é quando ele tem ligação dupla. Só que isso faz com que aconteça a diferença. Ácido graxo saturado, ele é sólido. Ácido graxo insaturado é líquido. Eu creio que vocês devem ter visto isso junto com a Carol também. Mas aí isso influencia em vários outros. Aqui o sólido vai ser considerado gordura e o líquido vai ser considerado óleo. O saturado vai fazer mal, o insaturado não vai. E aí, enfim, inúmeros fatores que é sempre bom a gente lembrar. Mas eu queria mostrar para vocês que a diferença do saturado para insaturado é justamente as ligações químicas. Nesse caso aqui da molécula que está sendo mostrada, ela é saturada. Se ela tivesse uma insaturação, ela seria insaturada, né, gente? E aí é isso, por enquanto. Alguém tem alguma dúvida? Ou tá de boa? Não? Se alguém tiver alguma coisa que quiser perguntar, pode falar, tá? E aí, o nome de ácido carboxílico, a terminação, o sufixo que vai indicar que é um ácido carboxílico é o sufixo oico, né, que está aqui grifado de amarelo para vocês. Só que a gente, antes de colocar o nome, a gente também escreve o ácido, né? Então, a gente vai falar, tipo, ácido metanoico. Não só metanoico, a gente tem que colocar o nome ácido antes também. As demais regras, como sempre, ficam a mesma coisa. Lembrando do que eu falei na última aula, para nomenclatura usual, um carbono a gente pode chamar de forme e 2 carbonos a gente pode chamar de acete. Tá? Então, aqui, ó, o ácido metanoico, met porque só tem um carbono, porque só tem ligação simples, oico, que é o sufixo identificador de ácido. Então, fica ácido metanoico. Aqui, a gente não precisa saber nomenclatura usual, a não ser por esses dois
Na verdade, esses 3 aqui que estão entre parênteses embaixo. Esse é bom a gente saber. Então, ó, ácido metanoico, um carbono. Um carbono é o quê? Forme. O nome usual dele vai ser ácido fórmico, tá? Isso é só uma observaçãozinha, uma nota de rodapé, mas que é bom saber também. Né? Desses 3, são só 3, é de boa de decorar. O outro, a mesma situação, gente, é repetitivo já, né? Um carbono, 2 carbonos, et. 2 carbonos et, ânion de ligação simples, óico de ácido carboxílico. Então, fica ácido etanoico. Ácido etanoico ou ácido acético. O acete vem de 2 carbonos. O ácido acético é o vinagre. Vinagre que você usa no dia a dia aí, que tem 1001 utilidades. É o ácido acético. Tá? Esse composto muito diluído. Lógico que você não vai ter um ácido acético puro. Ele é, não me engano, é 5% de ácido acético, alguma coisa assim. Não importa também, mas assim, é um ácido bem diluído. Ele é bem ali, tem a maior parte dele, daquela substância, daquela mistura, porque não é uma substância, né? É uma mistura. É água. E uma pequena parte vai ser o ácido em si. Com a cadeia aqui, que tem o benzeno. A nomenclatura oficial, a gente considera, lembra que cadeia principal ou é aberta ou é fechada. Nesse caso, a cadeia que está ligada à função é a cadeia aberta. Então, a cadeia aberta, nesse caso, tem um carbono MET. Aí, o benzeno fica como ramificação. Benzeno como ramificação é fenil. Então, a gente coloca ácido 1-fenil metanoico. Ânion de ligação simples, óico de ácido carboxílico. E aí, você também pode chamar ele de ácido benzoico. É fácil de imaginar, porque a gente pode pensar que é um ácido carboxílico do benzeno, benzoico. Né? É bem tranquilinho de imaginar também, não é difícil de decorar. Aqui, ó, a gente tem uma ramificação. Essa ramificação é um metil. A ramificação vem sempre antes. O carbono de número 1 é o carbono mais próximo da função orgânica. Então, aqui é o carbono 1, a gente numera, a ramificação ficou no carbono de número 2. Então, vai ser 2-metil, prop, porque a cadeia principal tem 3 carbonos, an, porque só tem ligação simples, e óico, que é a terminação do ácido carboxílico. Eu não vou fazer os outros, porque é a mesma estrutura, que a gente tem um metil no carbono 4, uma cadeia de 5 carbonos, aqui a gente tem 2 ramificações, lembrando que a gente escreve o etil primeiro, porque para escrever o nome a gente tem que usar ordem alfabética, então a gente primeiro coloca o etil, depois a gente coloca o metil, mas a estrutura de numerar o carbono, o primeiro carbono é o carbono mais próximo da função e etc., segue a mesma coisa. E aqui eu queria mostrar, ó, que do mesmo jeito que no aldeído a gente pode ter uma função em cada ponta, um grupo funcional em cada ponta, no ácido carboxílico a gente também pode ter uma carboxila numa ponta, uma carboxila na outra ponta. Então, ó, et, porque são 2 carbonos. Esse ácido oxálico aqui, não precisa se preocupar com isso não, tá, gente? Ó, ácido, 2 carbonos, et. An, porque só tem ligação simples, o di. Oico é o quê? Do ácido carboxílico. De 2 grupos funcionais do ácido carboxílico. Dioico. 2 carboxilas. Uma numa ponta, outra na outra. Esse O aqui, ele aparece só para não ficar consoante junto com consoante. Mas, tipo, ele não tem nenhum significado. Então, fica ácido etano dioico. Dioico porque 2 grupos de ácido carboxílico. Um em cada ponta.
Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Pode falar se tiver ficado. Não precisa ficar com vergonha, não. Mas essa questão de nomenclatura, ela já ficou bem batida, né, gente? É a mesma coisa toda vez, só muda o final. Então, assim, se você fez os exercícios direitinho, pegou o jeito, não fica muita. As dúvidas vão ser mais pontuais. Mas se tiver dúvida, pode falar. Então, ó, agora ninguém se manifestou? Eu acho que não tem dúvida, mas se tiver, pode falar. Pode ligar o microfone, perguntar, me mandar mensagem, qualquer coisa. E aí, a gente falando agora dos ésteres, ésteres são um composto funcional muito importante, cai bastante no Enem por causa das reações e dos produtos que podem vir derivados de um éster. Éster e ácido carboxílico também, que vai ser as reações que a gente vai ver na próxima aula. O ácido carboxílico, ele possui o carboxilato como grupo funcional. O carboxilato é essa coisa que está aqui no cantinho, é um C dupla O H, beleza? Desculpa, gente. É um C dupla O no meio da cadeia. Então, a gente tem a continuação da cadeia para cá e a continuação da cadeia para o outro lado. Eles são substâncias importantes nos flavorizantes. Flavorizantes são substâncias que dão gosto às coisas, né? Vem de flavor em inglês, que significa sabor. Então, tipo, tudo que tem aromatizante, artificial, bala, chiclete, suco, esses trem, tudo que tem aromatizante vem dos ésteres. Os triglicerídeos, que são compostos também que a gente estuda lá na bioquímica, que são compostos, são um tipo de lipídio, né? Eles também são ésteres, e o biodiesel também é um tipo de éster, e a gente vai ver a reação que forma o biodiesel. Aqui, a gente tem uma das reações mais importantes na orgânica, que é a bendita da reação de esterificação. Então, você presta atenção nessa reação, porque ela é realmente uma das reações mais importantes que a gente tem. Eu até coloquei aqui, importante. Que ela realmente, o Enem gosta muito, os vestibulares gostam muito dessa reação de esterificação, e ela é muito facinha, ela é muito simples da gente entender. A base dela, esterificação, é o quê? A formação dos ésteres. E como que um éster ele é formado? Eu escrevi aqui, coloquei grifado, que é a junção, a reação de um álcool com um ácido carboxílico, vai produzir éster e vai produzir água. Mas como que essa reação vai acontecer? Primeira coisa, a gente fala que essa reação ela acontece por desidratação. Então, eu coloquei aqui que o meio reacional geralmente é um meio ácido, geralmente essa acidez vem do ácido sulfúrico. Por quê? Porque meios ácidos, eles são desidratantes. Eles retiram água daquele meio ali que eles estão. Então, primeira coisa, tem que estar no meio ácido. O que vai acontecer? Um ácido carboxílico, que a gente acabou de ver, tem uma carboxila como grupo funcional, que é um C dupla O OH. E um álcool, aqui está álcool primário, mas pode ser um álcool secundário também. Só que a gente vai formar um éster ramificado, mas depois a gente vê essas coisas. E aqui a gente tem um álcool. Um álcool é um OH. A gente está no meio desidratante. Vai buscar o quê? Tirar a água. Como que a gente vai poder formar uma molécula de água a partir desses dois compostos? A gente vai pegar a hidroxila de um composto com um hidrogênio da hidroxila de outro. Isso daqui, a gente tem 2 hidrogênios, H2, e um oxigênio, H2O. Isso daqui, na hora que sair, ele vai formar a água. E aí, o que vai acontecer com essa? Vai sobrar uma ligação aqui e um oxigênio sem uma ligação, sem a ligação do hidrogênio. O que vai acontecer? Vai juntar as duas pontas que ficaram livres, elas vão juntar.
Então, aqui, ó, vai vir esse oxigênio, ele é do álcool, e essa ligação é a ligação que tinha ficado livre no ácido carboxílico. Eles vão se juntar, essas pontinhas vão se juntar. Quando essas pontinhas se juntam, elas formam justamente, ó, um éster. É um C dupla O. E aí a água que saiu durante o processo. Entenderam? Assim, a ideia geral, que é tirar a água, vão sobrar duas, vamos dizer assim, duas pontas livres, sem o octeto completo, precisando de fazer essa ligação. Essas duas pontas vão se juntar, fazendo uma ligação química, que vai formar justamente o éster. Beleza? A Grazi falou que entendeu. Mais alguém entendeu? Beleza? Mexer em mais nada da reação? É só juntar mesmo. Mexer assim, né? Você tem que balancear. Eu não sei se tá balanceado, né? Porque só não. Mas não precisa. Porque vai ficar assim, Grazi, ó. Vai ficar um HC dupla O. E aqui vai ficar uma ligação. E o outro vai ficar um oxigênio com CH3, faltando uma ligação aqui também. Essas duas pontinhas aqui, ó, elas vão se juntar e vai virar uma ligação entre esse oxigênio e esse carbono. E quando acontecer essa ligação, aqui tá num tamanho desproporcional, né? Mas aqui um carbono, isso daqui é um éster. Beleza? Não precisa de mexer em mais nada. A não ser balancear, né? Se for uma reação que precisar de balanceamento. Então, ó, aqui eu tenho mais alguns exemplos, ó. Sai a hidroxila de um carbono, sai o H do álcool. Junta, ó, aqui juntou, ficou uma parte, tá de cor diferente, ó, a parte que veio do ácido, a parte que veio do álcool e a água que saiu. Ó, então, aqui a gente tinha um álcool de 3 carbonos. Aqui a gente vai ter uma parte também de 3 carbonos. É literalmente, você vai tirar um pedaço e juntar o resto. Ó, não tem muito segredo. Você tira o OH do ácido, tira o hidrogênio do álcool. Meio desidratante, ó. Porque isso daqui é água, isso daqui tem que sair. Essa reação tem que ser desidratada. Vai sobrar duas pontas livres. Uma parte vai formar um éster. O éster C dupla O. Uma parte vai vir do ácido, uma parte vai vir da água. Vai vir do álcool e a água, que vai sair da reação. Beleza? Para acabar, que faltam só 4 minutos. Uma questão do Enem. Presta atenção. Ó, o própolis é um produto natural conhecido por. Você precisava de ler? Não, mas vamos ler, porque a gente já está aqui, né? É um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos, blá, 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 blá. Dentre eles, algumas estruturas simples, esse trem aqui, né? Faz parte. Falei que eu ia ler, não li nada. Enfim, esse composto aqui faz parte do própolis. O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster que está aqui, por meio da reação de esterificação, que é a que a gente acabou de ver, são respectivamente. Então, ó, a gente vai cortar aqui no oxigênio. Essa parte veio do álcool. Essa parte veio do ácido.
Vou olhar primeiro, porque eu vou explicar para vocês o porquê, mas vou olhar primeiro o álcool. Esse álcool, ele é um álcool de dois carbonos. Quando ele era um álcool, o que que tinha aqui? Tinha um hidrogênio, né? Tinha um OH. O álcool era CH3, CH2, OH. Esse era o álcool que deu origem àquela substância. Como que chama esse álcool? Met-et, dois carbonos, et. Só tem ligação simples, an. Sufixo de álcool, ol, é o etanol. Precisava de fazer o do ácido carboxílico? Teoricamente, não. Porque a única alternativa que tem etanol é a de letra A. Mas aí você tá lá no Enem, você poderia confiar. Mas eu, por exemplo, eu nunca confiava, eu sempre ficava morrendo de medo. Aí, analisando o ácido, a gente vê que o ácido, ele era um benzeno, um C duplo O, e aqui, ó, saiu na hora da reação um H. Esse era o álcool. Ó, esse era o ácido. Esse álcool... Ih, gente, tô falando tudo trocado, credo. Esse ácido, ele era um ácido fenil metanóico, que a gente acabou de ver. Só que o Enem foi sacana, porque ele usou para dar o nome aqui, o nome usual. Olha o nome usual dele aqui. É aquele composto, ácido benzoico. Por isso que eu falei que esses três eles eram importantes. Ó, aquele composto que eu desenhei lá, que deu origem àquele éster, o ácido é o ácido benzoico. Aqui, a alternativa. Ácido benzoico. Se tivesse ácido fenilmetanóico, é a mesma coisa. A única diferença aqui é que aqui está a nomenclatura, ele usou a nomenclatura usual. Todo mundo entendeu a questão do Enem? Foi uma questão que caiu no Enem, uma questão relativamente, eu acho uma questão fácil. Assim, não é das mais fáceis, mas é fácil. Era uma questão que você poderia acertar. Alguém ficou com alguma dúvida dessa questão? Não lembro qual Enem que foi que caiu, mas é uma questão do Enem. Beleza, gente? Não vou falar mais nada, que meu tempo já acabou. Mas aí depois falta só falar das outras reações e da nomenclatura de éster. Beleza? Espero que ninguém falou mais nada, mas eu espero que vocês tenham entendido. Beleza? Vou parar a minha coisa.